Olhos puxados que lembram os de uma raposa. Os perigos por trás de uma cirurgia chamada Fox Eyes. Saiba quem é o influenciador que morreu depois de uma infecção. Olha como que tá minha pele. Olha isso. O rosto inchado e com hematomas. O registro foi feito pelo influenciador Júnior Dutra, de 31 anos, enquanto estava internado num hospital de São Paulo. Estou fazendo exames, ressonâncias, ultrassons no meu rosto. Essa foi uma das últimas publicações feitas por ele. Júnior Dutra morreu há 9 dias depois de complicações em um procedimento conhecido como Fox Eyes, ou olhos de raposa. Júnior Dutra tinha mais de 120 mil seguidores nas redes sociais, ganhava vida produzindo conteúdo sobre beleza e moda. Olha, eu sou boazinha, eu sou quietinha, bem plantinha, mas sou pra me ser um cão, bicho. A ex-participante de A Fazenda, Babi Muniz, era próxima do influenciador. Ela conta que um amigo estava na melhor fase profissional. Ele falava sempre, vai dar tudo certo. Essa era sempre a fazer, vai dar tudo certo. Então era uma pessoa assim que conectava mesmo pessoas. Ele conseguia conectar amizades, sabe? Aonde ele fazia, ele conseguia conectar as pessoas para serem amigas. Então eu acabei conhecendo muita gente através dele. Júnior Dutra fez o procedimento em março. Nos últimos meses, fez inúmeras publicações mostrando uma infecção que não cedia. O Fox Eyes virou queridinho de famosas como Gabi Prado, Megan Fox e Kim Kardashian. O influenciador escolheu o procedimento de aplicação de fios de PDO para levantar o olhar. Nesse caso, o profissional insere com uma cânula fios que puxam a lateral das sobrancelhas para cima, simulando um olhar de raposa. Os fios, em geral, são absorvidos pelo organismo e o efeito estético dura em média 6 meses. Nessas técnicas menos invasivas, você precisa estar muito bem treinado com a técnica que você vai utilizar, porque nessa região passam diversas estruturas importantes, como vasos importantes, nervos. Então, quando você faz uma técnica não adequada, você pode acontecer de pegar alguma coisa ou acertar alguma coisa que não é devida. Então, com isso, você pode ter um hematoma, que pode gerar uma infecção, e se você colocar no plano errado, né, que é basicamente a profundidade inadequada, você pode ter uma extrusão desses fios, que é a amostra desse fio aparente, começa a aparecer e sair do lugar. A advogada de Júnior Dutra diz que as primeiras reações apareceram logo depois da intervenção e pioraram com o passar dos meses. O Júnior teve a infecção desde o momento que fez o procedimento. 7 meses foi o período que ela evoluiu e aconteceu o que aconteceu. No dia seguinte ele já passou a sentir sintomas diferentes, como dor, e ele começou a sentir que estava ficando roxo e inchado. O profissional responsável pelo procedimento se apresenta nas redes sociais como cirurgião bucomaxilo e como médico em aplicativos de mensagens. Fernando Garbi tem mais de 220 mil seguidores, compartilha vídeos de procedimentos estéticos e também de cirurgias. As publicações não deixam claro, mas Garbi é, na verdade, dentista. Procedimentos estéticos da moda como esse costumam ser divulgados como algo muito simples e livre de riscos. E não é bem assim. Esse tipo de intervenção pode ter complicações, incluindo infecções graves, a depender de uma série de fatores. A gente está entrando agora num ambiente que exige roupa adequada e também touca, justamente por ser um lugar esterilizado e controlado. É onde procedimentos deveriam acontecer. Não necessariamente todos têm que ser feitos em centros cirúrgicos de hospitais, mas é preciso ter uma estrutura de suporte em caso de qualquer emergência. E é claro, tem que ser feito por um profissional habilitado. O problema é que a legislação não é muito clara sobre o assunto, o que acaba abrindo espaço para diferentes entendimentos e dificulta a fiscalização. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo diz que a técnica é invasiva e, por isso, só médicos teriam habilitação legal para realizar. Considerado invasivo, ele ultrapassa a derme, ele é realizado em planos mais profundos, você pode ter vasos, você pode ter nervos, enfim. São procedimentos que podem contemplar
complicações. O Conselho Regional de Odontologia apura o caso, mas tem uma opinião diferente sobre qual profissional pode fazer o procedimento. O fio de PDO ele é um indutor de colágeno, um indutor percutâneo de colágeno, e ele tem sim, o cirurgião dentista tem autorização para trabalhar com fios de PDO. Olha, nós temos a resolução 98, que é de 2019, que reconheceu a harmonização orofacial como especialidade. Então, essa resolução ela foi editada e publicada pelo Conselho Federal de Odontologia. Então, hoje, os profissionais da odontologia, que são especialistas, mas também os que têm conhecimento adquirido por curso de graduação ou de pós-graduação, que isso fala na nossa Lei Federal 5.081, podem realizar esses procedimentos que estão liberados pelo Conselho Federal. A advogada de Júnior Dutra entrou com 2 ações na justiça contra Fernando Garbi, uma na esfera civil e outra criminal, por exercício ilegal da medicina, falsidade ideológica e estelionato. No início, quando eu encaminhei a ação, eu encaminhei ela para apurar um dentista que se passava por médico e para apurar uma propaganda enganosa que é totalmente diferente do que os conselhos de classe indicam. Hoje, com o homicídio, né, pode ser um homicídio culposo, aí já vai mudar toda a esfera da ação. O Conselho Regional de Medicina informa que abriu uma sindicância para apurar o caso. Vão ser investigadas a responsabilidade da clínica e a participação de Fernando Garbi em procedimentos ao lado de um cirurgião plástico, o que é proibido de acordo com o Código de Ética da profissão. Nesses áudios que Dutra enviou para a amiga Babi Muniz e para a advogada, poucos dias antes da própria morte, ele diz que Fernando Garbi teria minimizado as complicações depois do Fox Eyes e que ele dificultava a entrega do prontuário médico, que o influenciador chama de protocolo. E eu fui lá várias vezes. Essa semana ele aplicando outras coisas em mim, tipo vitaminas, outras coisas, e não me dando assistência nenhuma na minha saúde. Essa noite eu passei mal e eu tô mega inchado. Já tem uns 15 dias que eu tô inchado e eu falando com ele não resolve o problema. Fernando Garbi aceitou conversar com Domingo Espetacular. Ele diz que está sendo ameaçado nas redes sociais e descarta a possibilidade de que a infecção de Júnior Dutra tenha sido uma reação ao procedimento de Fox Eyes. Devido ao período ter sido muito longo, e também pelo aspecto que eu via ele, e também pela vida social que ele tinha, porque o paciente com infecção ou com caso grave assim, ele começa a ficar muito debilitado, entendeu? Então eu não via esse quadro nele, mas acreditava que ele deveria fazer exames mais detalhados para descobrir como estava a saúde dele no geral. E isso eu relatei em todos os meus protocolos. Eu falava com ele, falava: Júnior, os exames já estão prontos? Eu estou fazendo. Até quinta-feira vai estar pronto. E nunca me trazia os exames, entendeu? Ontem amanheceu pior, agora amanheceu assim. A cirurgia que o Fernando realizou ocorreu no final do mês de março. Portanto, mais ou menos 6 meses atrás. Ao longo desses meses, muitas coisas ocorreram. Inclusive, nós analisamos a página pessoal do Sr. Júnior Dutra e analisamos alguns outros vídeos que a defesa teve acesso, Renata, e inclusive em baladas, em festas. E lá consta ele com o rosto absolutamente normal. O dentista diz ainda que acompanhou Dutra em pelo menos 5 consultas depois da aplicação dos fios de PDO e que ele estava bem. No primeiro dia que ele retomou, que foi no dia 8, né? E aí eu já solicitei todos os exames, né, para ele, e também observei, ele não tinha nenhum sinal de infecção aparentemente, só que eu vi que ele tinha algum outro sinal de talvez uma doença sistêmica. Então, além de eu ter solicitado, eu encaminhei ele para um clínico geral, para a clínica médica, para acompanhar um pouco melhor, porque eu via que no rosto dele, ele tinha várias manchas roxas, violáceas, assim, entendeu? E não tinha no pescoço, tinha aqui, eu não cheguei a ver o corpo dele, mas na face e no pescoço tinha bastante, na ponta do nariz, e eu não fiz nenhum procedimento nessas regiões, entendeu?
Esse médico explica que infecções surgidas meses depois de um procedimento são raras, mas podem acontecer. Infecções geralmente não são imediatas, elas são mais tardias. E isso pode depender muito, pode ser com 3 a 4 dias ou pode ser com 1 semana, com 10 dias, dependendo do quanto tempo exatamente aquele problema aconteceu. Você pode até ter, num primeiro momento, uma cicatrização adequada, e se esse plano foi errado, depois de um tempo começa a extruir esse ponto, a sair esse ponto, e aí devido a essa feridinha que formou, você tem uma infecção secundária. Então, sim, pode acontecer depois de um certo período. A Ariana fez o mesmo procedimento com o mesmo dentista Fernando Garbi. 1 ano e meio depois, ela já teve que passar por 5 cirurgias reparadoras e ainda tenta se recuperar. Eu estive internada aqui no hospital, aqui em Londres. Eu estou agora de cama, já são 6 dias. Eu tive pus na minha cicatriz, ainda estou com ponto. Os médicos aqui, eles não conseguem fazer a retirada desses pontos internos, porque eles até saem os exames para saber onde estão. Eu temo pela minha vida, porque eu vi a história do Dutra e eu estou encaminhando a mesma história. Tem 1 ano, mais de 1 ano que eu estou sofrendo com isso. Em nenhum momento eu fui informada que o Dr. Fernando era dentista. Ele se apresentava para mim como médico. Sobre as acusações de que se apresentava como médico, Fernando Garbi e a defesa dele dizem que se tratam de erros de interpretação. Sou dentista. Dentista, cirurgião e traumatologia bucomaxilo. O que o pessoal também não entendeu, que eu vou deixar bem claro. No meu Instagram tá escrito medicine. Medicina em inglês é medicina. Por quê? Porque eu sou estudante de medicina também. Entendeu? Então, naquele medicine, eu estou colocando medicina, que eu estou estudando medicina. Eu acho que eu tinha colocado doctor. Só que doctor em inglês, você usa, né, para alguns... Só que no português, virava médico. Aí alguém printou aquilo e falou que estava me apresentando como médico. A defesa tem essa impressão de que ele não induz ninguém a pensar que ele é médico. Então, inclusive, os documentos dele, todos os procedimentos, quando ele vai atender os pacientes, ele deixa claro que ele é um cirurgião bucomaxilofacial. Uma das técnicas do procedimento estético que ficou famoso no mundo todo, inclusive entre as celebridades, foi desenvolvida por um médico brasileiro. Ivan Hollenberg nos recebeu na clínica dele em São Paulo. Ele critica a popularização da técnica entre profissionais não habilitados. Porque complicações acontecem, porque erros acontecem, técnicos, porque a anatomia da face não é igual para todo mundo. Isso todos os anatomistas sabem. Às vezes o melhor tratamento não resolve, vamos tentar um segundo, vamos tentar um terceiro, vamos tentar um quarto. Por isso que eu priorizo, por isso que eu reforço o poder do estudo da medicina. Mas como fazer qualquer procedimento sem colocar a saúde em risco? Os médicos dão algumas sugestões, como exigir o prontuário clínico e a nota fiscal, pesquisar o profissional e também o local onde o procedimento vai ser feito e procurar atendimento médico sempre que notar alguma complicação. A Babi chegou a fazer o mesmo procedimento do amigo pouco antes e gostou do resultado. Tive todo um cuidado, tanto que eu fiz 2 vezes já, e o resultado para mim foi excelente. A modelo conta que sente demais a falta de Júnior Dutra e guarda com carinho as últimas mensagens e os últimos áudios enviados pelo amigo. Ele mandou por mensagem e eu até mandei várias comemorações para ele. Ai, gente, é tão horrível entrar na mensagem dele, sabe? Ai, meu Deus, você fica ouvindo os áudios dele, sabe? Ele mandando pra mim, é uma amiga. Eu não sei, sabe? Quem é que vai me chamar pra almoçar? Quem é que vai falar, vamos animar? Ai, quem é que vai me chamar de Bárbara? Ai, é muito difícil, sabe? Olha,
É muito difícil, muito difícil, muito difícil, mas é muito difícil mesmo. A gente não se conforma. A gente não se conforma, não tem palavra. E tem novidade nesse caso do influenciador Júnior Dutra. Agora, o Ministério Público de São Paulo pediu a abertura de um inquérito para investigar a morte dele e também identificar se houve possíveis irregularidades no trabalho do dentista Fernando Garbi, que realizou o procedimento estético no rapaz.